Estamos com um convidado especial, esse cara que eu admiro muito a história dele, esse cara que é meu mentorando, eu venho acompanhando ele aí já há uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e sei que o cara tem uma história linda para contar para vocês. Célio, nosso convidado, proprietário do Feirão das Frutas, e não só Feirão das Frutas, eu tenho certeza que ele vai contar novidade aqui hoje. Vem nascendo outros empreendimentos, né, Célio? Vem Então, sim. meu amigo, se apresente, fique à vontade. Quem é Célio, tá? Fique à vontade para passar para o pessoal um pouco de quem é Célio para a gente continuar aqui nosso bate-papo. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos e obrigado aí pelo convite. Muito bom. Muito feliz de estar aqui com você nessa nova etapa aí do VoaCast. Muito feliz de participar aqui. E é uma coisa que é até bom para mim, porque muitas pessoas perguntam: como foi que surgiu o Feirão das Frutas? Faz tempo? Quanto tempo faz? E é bom você ter essa oportunidade para contar, né, um pouco da nossa história. Bom, Célio, importante, tá? Eu costumo dizer, Célio, que a vida do empresário, e aí principalmente como a gente nasceu do zero e conseguiu construir, essa trajetória não é fácil, mas é possível, né? Eu digo que ninguém nasce sabendo de tudo, mas a gente pode sim construir algo valioso se tiver muita força de vontade, né? E para a gente começar, Celhão, diretamente, eu queria que você falasse um pouco, antes mesmo de começar o Feirão da Fruta, como foi que despertou isso? Como foi que despertou? Célio já mexia com isso? O que foi que despertou para começar a entrar nesse segmento? Pronto, eu vou pegar bem do início um pouco da minha trajetória aqui, Samuel, que eu vim da Paraíba com 14 anos, justamente para trabalhar no hortifruti de um tio meu, aqui em Petrolina. Então você era Eu sou paraibano, é? É isso, eu sou paraibano, é isso? paraibano. Hum. E aí, meu pai teve aqui em Petrolina e quando chegou lá, disse: seu tio estava perguntando se você não queria ir para lá, né? E falou dessa possibilidade. E aí, meu amigo, eu não me di esforço, não. Eu disse: Não hoje eu vou pensou agora, 2 não vezes, pensei né? 2 vezes. E aí vim até em cima do caminhão do pau de arara que chama, né? E lá vim sozinho, meus pais ficaram lá e eu vim para ficar aqui com minha avó. E eu comecei a trabalhar com meu tio no Hortifruti. Passei 1 ano, quase 2 anos lá, dos meus 14 até os 16. E depois eu saí por um tempo e fui trabalhar numa quantia minha, numa pastelaria, numa banca de pastel que ela tem. E aí, depois de um tempo, esse mesmo tio meu falou: Sério, se você conseguir R$ 1.000, a gente monta um hortifruti para você. Aí, meu amigo, isso despertou. Eu digo: "Oxe, eu vou entrar nesse negócio." Com mil Com reais. R$ 1.000. Aí, escute. Aí eu peguei e disse: tia, eu vou sair. Aí na época ela bateu minhas contas, deu só 700. Ela disse: tem 700 aqui. Eu digo: tá bom, tá mais perto. Aí falei com minha mãe, ela me arrumou os outros 300. E dizendo: sério, cuidado que eu só tenho esse na poupança, viu? Você não vai perder meu dinheiro, não. E aí começou, Samuel. Daí começou a nossa história, né? Meu tio realmente ele me ajudou, foi quem, né, me levou para a feira, me ensinou. Ele comprou umas bancas usadas para a gente começar. Não tinha nenhum freezer, não tinha nada de equipamento, só essas bancas usadas de um mercado que fechou. E aí a Ivânia já veio comigo para morar no Hortifruti, não acho que num quarto do tamanho desse podcast aqui, do tamanho Cara, eu vi desse quarto lá. aqui, você vê? Foi onde nós fizemos a reunião Pronto. daquela vez. Ali não, ali já estava Ali bom, já era já melhor, já já era era já era bom, já evolução. era evolução. Nós passamos 1 ano num ponto mais apertado do que aquele, que era na lateral do Bom Preço. A loja na frente e a gente nesse espaço. E aí, uma coisa interessante que eu só tinha R$ 1.000 para comprar de tudo, é o meu capital, né? Aí até para lavar, comprei o sabão em pó, o detergente, aí quando fui dar baixa, aí meu Deus, gente, tu tirou até do 1.000, eu digo: eu só tenho esse, meu velho. Aí só tinha 900 e pouco, né? Eu disse: eu só tinha esse. Aí fui pra feira, pro Ceasa. E aí a gente não tinha, era um colchão solteiro no chão, né? Um fogão, uma mesinha de bar. E aí vai, "Ney, deixa o dinheiro do ventilador." Quem disse que sobrou? Cheguei lá, gastei tudo. Não deu nem para comprar as frutas. Aí a gente dormiu os primeiros dias, né, nós no colchão de solteiro. A gente tocou fogo naquelas cascas de ovos, não tem? Pra fumaça sair para despantar a muriçoca. E aí depois a Vânia falou com a mãe dela e comprou um ventilador parcelado lá depois pra gente para melhorar. Mas esse é o início do Feirão das Frutas. Essa estrutura que a gente vê hoje partiu disso aí. Aí você vê, né, Celhão?
ninguém só vê o atual, né? É, Ah, não, é bacana, ninguém sabe o que passou para poder é chegar uma, até é ali. uma, é uma luta E também. sabe o que é que acontece? Isso a gente vê no mundo comum do empreendedorismo. A gente vê que o pessoal desiste antes de alcançar os objetivos. Então, eu não, é o que eu sempre digo, meu irmão, o processo é doloroso. Cara, se você não for determinado, O processo é, é doloroso. Se você não persistir, se você não acreditar, vai ser fácil você desistir, porque vai vir mais turbulência no meio do caminho é. do que benefícios, na A gente verdade, né? passou por, eu passei por diversas histórias, mas tem uma em particular que me marcou muito, que é, imagine eu com 18 anos, né, acabado de fazer 18 anos, e nós assim no colchão lá e na porta, eu não sei se você recorda, mas a pessoa que é mais de idade, antes tem aquelas banquinhas de jogo de bicho, né, que o pessoal Tem, tem fazia, né? sim. Pronto, aí tinha uma que era bem na porta. E a gente lá deitado e o pessoal chegava perguntando: "Qual é o palpite do bicho de hoje?" E a gente escutando. E aí comentava: "O bicho eu não sei não, mas vamos apostar quantos meses esse menino vai ficar aqui, porque eu tô vendo o balde dele aí tudo cheio de coisa estragada." Que realmente o ponto não era bom, era do lado do sol. E aquilo, cara, me marcou demais, porque assim, você vê as pessoas, né, os vizinhos mesmo, apostando em quantos Contra, meses eu né? ia fechar, né. Aí Contra. uns diziam: "Eu aposto 50 como ele vai ficar 2 meses", outro 6. E aquilo, cara, me marcou. É uma coisa que eu nunca esqueço Isso dessa aí. E isso é vida real. vida Isso é real, vida real, Celhão, porque quem a gente mais pensa que poderia dar apoio é quem mais vira as costas. vira as costas. É impressionante isso, e isso acontece não só com você, mas eu já vi diversas histórias e comigo também aconteceu muito, que no momento que eu mais precisei também, foi o momento que, eu não encontrei perna, somente minha esposa que abriu. A Que gente ainda bem que a gente tem sorte de ter uma esposa, que comprou a ideia com a gente, né, Célio, comer o osso, como eu digo, o verdade. ditado: "Roer o osso para comer a carne", né. E se não fosse e quem se não fosse elas? Porque no meu pique mesmo foi minha esposa, velho, minha É. esposa que sustentou isso, Quando sabe. você tá são pouquíssimas as pessoas que, né, que realmente chega do seu lado. E aí, às vezes, a pessoa: "Ah, por que que" a gente sempre fala porque a vida do empresário é um pouco solitária, por quê? Porque são para pouquíssimas pessoas que você pode contar as suas vitórias e pouquíssimas que você pode contar também as suas fragilidades, então você acaba meio que se fechando mesmo e ficando, né, solitário. Essa vida de empresário, para quem é do ramo, sabe que não é fácil. Mas aí eu pensei: "O que é que eu posso fazer com isso?" Eu digo: "Eu vou abrir uma hora a mais, eu fechava de 8 da noite, agora eu vou fechar 9 depois da aposta, né, eu digo: "Oxe, eu vou mostrar que eu vou ficar aqui." E cara, eu não me medi esforços, apesar da minha pouca idade, o que estava ao meu alcance, assim, de que é o que eu tinha na época era a minha entrega, e eu me entreguei de verdade. E a gente vê muito hoje no digital, Célio, é impressionante, porque eu também acredito muito nisso, que o empreendedorismo, ele tem um ciclo ali que ele é doloroso. Ele, de fato, puxa muito do empresário, o empresário tem que entregar mais para depois começar a Pra depois colher começar a colher. melhorias, né. Só que hoje está tão imediatista, você vê como é que está hoje a nova geração, está tão imediatista que fica até complexo, porque querem muito resultado de imediato, porque ficou tão, assim, rápido se ganhar dinheiro na Na internet e no internet, é. digital, que o pessoal agora acredita que isso é para todo mundo, entendeu? E eu acredito muito num empreendedorismo sustentável, aquele que é raiz mesmo, mas claro que tem que olhar para a gestão, muitas vezes a gente não tinha essa educação Né, não tinha. empreendedora que tem hoje, né, e hoje consegue sim encurtar mais caminho, estar próximo de pessoas que chegaram lá, pessoas que querem crescer também, pessoas que tiveram resultados que podem nos ajudar com insights, dicas ali, o que foi que eles fizeram para alcançar e a gente poder modelar para o nosso negócio. Isso ajuda muito hoje, né. E é nesse gancho, Celão, que eu queria perguntar a você, como é que você vê o feirão da fruta antes de você porque há 2 anos atrás eu conheço Célio de uma forma. É, 2 anos, estou falando de muito tempo 2 não. anos. 2 anos atrás eu conheço Célio de uma forma. E hoje eu já vejo Célio totalmente diferente, porque eu acompanho de perto. Como é que você vê, essa situação, tanto o Célio como o feirão da frutas, antes antes de pensar em estratégia de negócio, antes de pensar num Célio mesmo, olhando estrategicamente no negócio? Samuel, aí vem muito a questão do que as pessoas sempre falam, mas às vezes não dá o devido valor,
que é a questão da ambiência, de aonde você está, as pessoas que você escolhe para estar ao seu lado. Então, hoje eu vejo que uma coisa que eu falo para todo mundo, né, cada um tem sua experiência da sua forma, mas uma coisa que mudou muito foi eu ter participado do Código Empresarial, né, e ali eu vi o quanto é importante você estar num ambiente com outros empresários, você estar em pessoas que vibram da mesma energia que você, que têm as mesmas dores, mas que buscam soluções. Cara, eu me senti ali, assim, eu tô no lugar certo, eu tô no ambiente certo. E eu me senti, assim, orgulhoso de pertencer a essa classe. Eu acho que eu já até comentei com você, né, que antes eu tinha aquele negócio, por conta de mentalidade mesmo. Eu achava que empresário era só aquelas pessoas que tinham empresas grandes, que tinham, né, megas estruturas, até eu entender que 90% das empresas brasileiras são empresas como a minha e a de muitos outros, que 70% dos empregos gerados são com empresas como a nossa, né. Então, assim, isso me fez ter muito orgulho, né, de participar desse meio, e o ambiente que você trouxe, a visão que você foi um cara, assim, que apresentou a seus mentores para a gente, que isso é uma coisa valiosa, né, pessoas como a Dani Rico, o André, o Johnny Martins, a Evelyn mesmo que a gente teve aula. Então isso, cara, abre sua mente, você vê que tem outras perspectivas, e isso é uma coisa que eu sempre sou muito grato a todo mundo, né, que me acompanha na minha jornada. Tanto aos meus pais, tanto a meu tio que me deu a oportunidade aos 14 anos, a minha tia da pastelaria, que se não fosse os 700 eu não estaria aqui, e há tantos outros que estão comigo, né, nessa minha trajetória, e você é uma delas, que eu honro e lhe respeito muito pela entrega que você tem com as pessoas que lhe seguem, que você é um cara que passa a verdade. Eu lembro, né, os 3 principais pontos que eu destaco aqui em relação a depois da mentoria, ter conhecido você, do Feirão das Frutas. Né, um é essa questão da ambiência, de você estar com pessoas, né, que do seu ciclo ali, que torcem por você, que você pode se abrir para contar as suas vitórias, mas também as suas fragilidades, né, que elas também passam pelas mesmas coisas. Aí tem as pessoas que dão suporte. Outra é a questão da clareza que eu tive em relação aos dados do Feirão das Frutas, depois que eu passei a entender as estratégias, né, que muitas vezes a gente sabe que tem que estar ali no dia a dia, mas você sabe que tem que pensar um pouco além para poder ser um negócio ir mais longe. Isso me trouxe muito, a clareza, a questão da Decola Fim, entender os dados do Feirão das Frutas, que antes eu não tinha tanta clareza. Isso é uma coisa que me ajudou muito. E a terceira, que uma das coisas que foi virada de chave foi a questão da cultura do Feirão das Flores, que eu não sei se você recorda, mas a gente estava na academia, eu disse: "Samuel, eu tô com um problema, assim, de rotatividade, a questão da cultura". Aí você disse: "Nós vamos lá". E aí eu até fiquei surpreso, né, que eu disse eu acho que eu falei, não sei se foi com o Jânio, foi com o Cadu, disse: "Eu não tenho a estrutura lá não dá não para reunir todo mundo não". Aí: "Não, a gente faz lá na CEF". E eu fiquei uma coisa que eu até vim comentar com você, eu fiquei surpreso, que eu vi que você desmontou lá a sua sala onde é a contabilidade para fazer a reunião com a gente, né, com a equipe toda, e nós saímos daqui acho que mais de 10 horas da noite, fomos os últimos a sair. E isso, cara, mudou a minha forma de enxergar, mudou a forma como eu lido com meus funcionários em relação a quê? Eu não era o cara que tinha o âmbito de fazer reuniões, né, eu não eu era um distante, né, apesar de eu passar a cultura ali no dia a dia, né, da minha maneira de trabalhar, mas eu não tinha essa proximidade. E depois disso, de você, de conhecer a mentoria, isso foi uma coisa que me ajudou muito e está fortalecendo cada vez mais. Ô, cara, fico muito feliz com isso, Elhão. E eu sempre digo ao pessoal o seguinte, é muito feliz pra gente que acompanha nossos mentorandos, ver a evolução deles, tá. Eu acho que mais feliz, porque muitas vezes o pessoal fica: "Ah, não, é capitalista, é dinheiro". Não, a gente tem que ser real, velho, a gente precisa sobreviver nessa vida. Tem que ir ganhando. Mas eu sempre tive uma virtude em mim e na minha e eu tento passar muito pra minha equipe, que é: "Cara, vamos ver a transformação deles". Pode ter certeza que essa questão financeira vai vir. Vamos pensar neles. E eu não tenho problema de desmontar, montar, de tentar absorver o máximo possível meus mentorandos para ver eles evoluindo mesmo, sabe? E, cara, você é um exemplo dentro da mentoria. Eu digo direto, assim, os guias que lhe acompanham, eu digo direto, tanto a Jane que lhe acompanha, como o John, de cara, a gente tem aqui quem é espelho dentro da mentoria. A gente sabe quem executa, quem entrega, quem muda o negócio, faz acontecer.
E você é um deles, cara. Pode ter certeza disso. Eu tenho muito orgulho de ter Que você ao nosso lado lá, tá? E aí, Celhão, eu te pergunto o seguinte, cara. É, faturando bem você já estava, entendeu? Quando a gente começou já a acompanhar você. Mas qual era o maior problema mesmo que você tinha ali? Qual o problema ali que lhe tirava o sono, certo? Antes da gente começar junto, e o que foi que você viu que mudou radicalmente? Como foi que a mentoria lhe ajudou nisso? Eram 2, na verdade. É a questão, justamente essa questão da clareza dos números, né, que Sim, muitas vezes quando você passa a entender mais o seu negócio, quando você passa a se debruça sobre os números, muitas vezes você acha: "Ah, eu tenho uma lucratividade de X", quando na verdade não tem, né. E aí você busca realmente entender seu negócio de forma mais estratégica para buscar soluções. E aí, isso era uma dor que eu tinha de realmente não parar para olhar meus números, eu só fazia. Tipo, eu sabia que o Fernando das Frutas estava indo bem, eu sabia que vendia, mas assim, eu não tinha muita clareza dos meus dados. Isso é uma coisa que me ajudou muito, e a questão da cultura, né, de implantar nossos valores ali, de reforçar isso. E me deu uma clareza, Samuel, de saber o quanto isso é importante, cara, o quanto que você tem uma cultura forte, de você bater naquela tecla ali com reuniões, com, né, com chamar o pessoal, com fazer atividades como aquela que nós fizemos para os nossos líderes, o quanto aquilo ajuda e agrega no nosso negócio. Então, isso era uma dor que eu tinha, né, e depois da mentoria me ajudou bastante. bom, velho. Bom, esse aquele momento lá que nós tivemos com os líderes, eu acho que foi transformador ali para a sua equipe, né? Foi muito E bom. você fez questão, por isso que eu digo, você faz questão de transmitir isso para seu time, de levar seu time, de desenvolver eles. Isso é o X da questão. Entendeu? Isso é onde muda ali a pecinha-chave, porque não é só sobre a gente, é sobre o quanto a gente está disposto a formar pessoas dentro da organização, sério. Eu sempre digo a meus mentorandos: ó, o papel do dono é crucial na gestão. E são 3 pilares que ele tem que pensar muito bem. É pensar no caixa da empresa, entendeu? É pensar de fato a cuidar da cultura e é pensar em desenvolver líderes. Se ele olha para esses 3 pilares muito forte, ele vai conseguir ter uma empresa muito forte para estar crescendo e sustentável, entendeu? Muitas vezes a gente fica apagando incêndio, querendo resolver tudo e tudo mais, não. Nosso papel é muito crucial na gestão. Tem um momento que é chave, tem um momento ali da vida da gente que não tem jeito, a gente é bombril, faz tudo. Faz tudo. É a vida do empreendedor. Só que eu digo, isso ali não pode ser para a vida toda. Isso ali você tem que dar um time, você tem que ter Né, um senão tempo nem para você resolução, aguenta, nem senão não aguenta, aguenta. né, não aguenta isso, é o que eu digo direto. Teve algum momento específico que você pensou: "Cara, se eu não mudar a gestão aqui, certo, eu vou de ladeira abaixo. Eu vou vai travar o negócio não vai mais andar não". Teve algum momento chave ali que você pensou nessa circunstância? Só teve. Porque, como o segmento de hortifruti é um segmento que as pessoas brigam muito por preço, né, é muito preço. Por ser commodity, né, é aquela questão de muito preço. E teve um tempo que eu meio que quis entrar nessa briga, e depois eu vi que não ia dar certo, eu digo: "Se eu for aqui, eu vou perder", né. Com, né, essa questão sem imagem, você não tem negócio que dure, meu amigo. É, Não muito tem, ou você tem imagem, o seu negócio não dura. E aí eu repensei, e eu digo: eu vou mudar". E com a chegada desses grandes players aí, desses grandes atacadões, né, com preço, com estrutura, não tem como o empresário local querer competir com esse nessa questão de preço. Então eu mudei, e eu me posicionei de uma forma diferente. Eu digo: "Eu vou oferecer qualidade, eu vou oferecer atendimento, eu vou oferecer confiança para o meu cliente, segurança de onde vêm meus produtos". E aí eu fiquei muito nesses pilares aí, porque ali eu entendi que ou eu mudava, ou se eu fosse brigar por preço, eu ia acabar É, ficando. e era justamente isso que eu ia lhe perguntar, Celhão. Para você passar até para quem vive na guerra de preço e acha que isso ali é a última solução da vida dele. É, Porque a não é. mentalidade do empresário muitas vezes é: "Ah, se eu não tiver,
se eu não sonegar, se eu não baixar preço e tudo mais, eu não vou ser competitivo, porque meu concorrente faz dessa forma, entendeu? Então, pensando nessa circunstância, como é que você vê, dá para o varejo, no seu caso e demais, dá para o varejo se sustentar pensando em valor e não em preço, que é 2 coisas totalmente diferentes? Samuel, eu vou mais além. É a única maneira que o pequeno varejo tem de realmente se sustentar, né, e de crescer. Não é com preço, não é com demanda, né, desorganizada, com baixa margem, é gerando valor, né. E como que eu faço? Como que o Célio fez isso no Feirão das Frutas? Né. Em vez de eu estar brigando por preço, eu briguei por entregar uma experiência melhor para o meu cliente, gerar valor na experiência, no produto que eu entrego, né. Eu mantenho uma loja padronizada, eu mantenho uma loja organizada, né. Eu invisto na cultura, no treinamento do pessoal para atender o cliente da melhor maneira possível. Então, é você investir na experiência do cliente. Você não fideliza cliente com desconto, você fideliza com experiência. E é isso que eu procuro fazer todos os dias no feirão. Às vezes as pessoas acham que já disseram assim: "Ah, Célio, você é muito detalhista". Eu nunca entro no feirão das frutas com o olhar do dono do feirão das frutas. Quando eu boto o pé lá, eu olho como se eu fosse um cliente. Eu vejo uma coisa fora do lugar, ajeita isso aqui, organiza isso aqui. E aí eu penso muito na experiência do cliente. E o que eu falo para os meus colaboradores: você pode até não ter tido nenhum treinamento de atendimento, mas você já foi no mercado comprar. Você sabe como é que você gosta de ser atendido. Você sabe que você precisa, né, você precisa de um obrigado, você precisa de agradecer, você precisa se eu vejo uma pessoa até hoje eu sou assim, eu vejo uma senhora com as coisas na mão, eu vou lá e ofereço uma cestinha, eu ofereço um carrinho, né, eu tô no caixa lá, eu embalo, eu vou deixar no carro, mas eu quero o quê? Eu quero gerar experiência para o meu cliente, coisa que um grande play desse não oferece, então é aí que eu entro. É, ó, sensacional, gente. Ó, um insight poderoso aqui para quem está nos assistindo. E eu digo isso também, sério, a gente discute muito sobre isso. Quando o empresário ele se apega no preço, ele vai viver uma guerra que não é saudável, não tem ser humano no mundo que aguente a vida todinha. Então, o olhar do pequeno e médio empresário, principalmente, é como você diz, não tenho como competir com atacadista, não tenho como competir com quem de fato, até a própria internet. É verdade. Só que tem público para tudo, é o que eu digo: "Gente, tem público para tudo". Tem público que quer preço, tem público que quer valor, entendeu? O seu problema é que você quer vender valor jogando commodity, Aí não não vai. vai se diferenciar, entendeu? Seu problema é que você quer ganhar margem alta sem entregar nada de Nada em valor. troca. E aí o que é que acontece? Não vai acontecer, isso é regra, vai virar commodity igual a outro, e commodity é o seguinte: eu entro lá e vejo seu preço. Se eu sei o preço do concorrente é menor, eu vou para o concorrente. Commodity é isso, não vai adiantar. E pior ainda, se eu atraio meu público, se meu público está sendo atraído é um público que vem através de preço, meu irmão, na hora que vier outro concorrente que fala em preço, ele vai para o concorrente. Então ele vai ficar mudando de galho em galho por conta de preço. E não é esse público que o É. pequeno e médio tem Quem vem que por preço, vai vai por por preço. preço. É a grande E realidade. e fatalmente você não vai conseguir, manter concorrer com preço com, né, com os grandes players que tem aí. Então é o que eu digo, o que fideliza cliente não é preço, é relacionamento, é a experiência que ele tem com você. E é isso que eu aposto no feirão das frutas e é isso que eu faço. Ah, sensacional. Porque assim, Samuel, eu vou citar um exemplo de um grande atacado, né, ele pode até comprar 100 caixas e eu comprar 10, mas eu compro as 10 melhores. Ele joga as 100 caixas dele lá de todo jeito, mas eu arrumo as minhas 10 de forma padronizada, E não é o dono que está comprando, e né. não é o dono que está comprando. E hoje é Célio que seleciona e sabe o padrão de qualidade. Eu escolho meus fornecedores, eu sou tido no Ceasa eu sou tido como exigente. Quando eu passo: "Não, tem uma mercadoria aqui, mas eu nem lhe ofereço". É, Mas por quê? Porque eu criei essa cultura nos fornecedores também. padrão de qualidade, cara. Ou é bom ou eu não quero. Aí: "Ah, eu vendo para todo mundo, por que você não leva?". Eu digo: "Porque eu não quero oferecer isso aqui para o meu cliente". E, né, e é esse valor que eu quero que as pessoas entendam, é isso que eu quero entregar.
Porque eu quero que as pessoas saibam que comprando lá no Feirão das Frutas, você está levando o melhor para sua casa, para sua família. E é isso que eu acredito, e é isso que eu faço. Ô Celhão, se eu te perguntasse o seguinte, depois que tu começou a ter clareza, bicho, agora eu tô com clareza nos meus números, agora entendo meus números, tá na minha mão isso. Quais foram as decisões chaves que você começou a tomar a partir dali? Eu agora, Samuel, estou buscando não mais questão de a todo custo aumentar faturamento. Eu estou buscando ajustar minha operação para melhorar a minha imagem. Não mais, porque antes você tem muito isso. Eu tenho que vender, 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 vender. E muitas vezes você vender não significa nada. Quanto mais você vende, muitas vezes o que acontece com muitas pequenas empresas aí, que quanto mais vende, mais perde, né? Então eu agora estou buscando concentrar na questão de ajustar a minha margem. Não faturamento a todo custo, mas eu quero melhorar minha operação. E é esse o meu posicionamento agora, o que eu busco fazer. É o que a gente fala direto, né, Célio? Não adianta faturar 1 milhão tendo 2% de De margem, imagem, né? né? Às vezes faturar 700, 800 mil com 10% de margem é muito mais saudável. A energia é muito menor, entendeu? E o que é que eu posso fazer para mim poder estruturar isso? Entende? Eu digo direto ao empresário, faturamento é ego. O que manda no teu negócio é É caixa. caixa. Se não tem caixa, não adianta faturamento alto, entendeu? E ainda mais o seu negócio não sofre tanto porque você lá não abre crédito, né? Ou lá compra à vista, ou O cartão, o que cartão. for. E pior ainda aqueles negócios que tem margem apertada e ainda divide boleto, e ainda tem inadimplência alta, aí não sustenta. Chega uma hora que a conta não Não fecha, né? fecha porque seu lucro vai estar na mão da inadimplência. Como é que você vai sustentar o negócio? Não segura. Não vai segurar, entendeu? E isso é importante demais o empresário entender isso, porque muitas vezes vai tanto no achismo ali, no achismo sem controlar seus dados, que não consegue ter clareza onde é que está sofrendo. E aí vem o X da questão, o quanto é importante a gente ter dados dentro do negócio. Tem que ter. O quanto é importante o empresário dominar a caixa. Dominar a caixa é isso, dominar os números. É saber de fato o que eu preciso fazer para alavancar meu negócio mais sustentável. Uma coisa que ajuda muito, né? Antes você simplesmente ia comprando, né, aí quanto é o custo da sua mercadoria vendida? Quanto está sobrando de lucro líquido? Aí você fica, muitas vezes você não sabe, né? Você não sabe, olha uma DRS, você não sabe nem o que é aquilo ali. Aí quando você passa a entender, olha, se eu vendo X, eu sou meu limite de compra é isso, minha despesa operacional tem que ficar nisso, né? Meu imposto eu tenho que tem que ficar nisso aqui. Se passar disso, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está sendo tributada 2 vezes, tem algum cadastro errado. Aí vem a eficiência operacional, né? Aí Conhecendo, eu sei, não tenho condições de pagar mais do que isso aqui. Minha atividade tem benefícios tais. Eu consigo enxugar dessa forma, eu consigo entender onde é que o dinheiro está descendo no gargalo. é É a verdade. grande realidade que quando o cara domina os números de uma vez. O empresário, quando ele domina número, ele tem demonstrativo, ele tem clareza, ele domina o gargalo onde está descendo o dinheiro. É ali onde está o X da questão. Porque, Célio, é muito fácil eu controlar um custo alto do negócio. É muito fácil. Agora, difícil é o controlar os pequenos gastos que muitas vezes é invisível, Que você acha que não que faz, não faz né, diferença, diferença, que é ali onde está matando sua margem. tá minando o seu lucro, né. Aí só tem como controlar isso se eu tenho clareza. Se eu não sei para onde está indo cada real, fica difícil eu controlar. E é aí onde o empresário peca, entende? Célio, agora falando de Célio em si, tá? Célio. Como é que Célio se vê hoje? A mentalidade de antes e a mentalidade de hoje. O que mudou nesse jogo aí? Só mudou a minha percepção de muita coisa, de crenças crenças limitantes que eu tinha, né, pela forma que eu comecei, né, pela minha origem humilde, né, e aí você cria muitas crenças, muitos bloqueios que hoje eu vejo as coisas de uma maneira diferente. Como que o Célio uma situação que eu posso falar para você, como que o Célio era antes? Antes eu chegava com um carro, né, para descarregar, e eu tinha vergonha de um colaborador meu estar descarregando o carro e eu não tá. Então eu achava que para mim estar trabalhando, eu tinha que estar lá. Outra coisa, eu tinha
eu tinha vergonha, às vezes, eu não sei, não me pergunte por quê. Eu acho que por escutar histórias que o empresário é vilão, que o empresário é isso, é aquilo. Mais uma vez, por achar que empresário só é quem tem grandes empresas, quem tem. Eu tinha meio que. Eu chegava para preencher uma ficha e o cara dizia: qual é a sua profissão? Era como se eu não quisesse falar que era empresário. Eu ficava procurando, querendo colocar outra coisa. E agora eu tenho o maior orgulho do que eu faço, cara. Eu não quero escrever outra coisa lá na ficha, a não ser isso, porque eu tenho muito orgulho do que eu faço, das pessoas, ouvindo as histórias de empresários que a gente tem contato. São pessoas muito bacanas, cara, que se esforçam, que apesar da gente remar o tempo todo contra a maré, é contra governo, é contra muitas situações que tem, concorrência desleal, questão com o colaborador, mas a gente tá ali sempre tentando se superar. Então, uma coisa que eu acho que eu mudei muito foi isso, é o orgulho do que eu faço, né, do Feirão das Frutas. Uma coisa que eu acho que eu mudei também é que eu me escondi muito, né, eu não muita gente não sabia que era o Célio do Feirão das Frutas. Eu não tinha Instagram, criei também depois do código lá, depois que eu vi que você tem Instagram, eu não tenho. Então era uma coisa que, para muitas pessoas, pode ser uma coisa simples, mas para mim era uma trava muito grande. Sim. Era um bloqueio, eu não conseguia dizer que, né, que eu achava que eu ia estar me amostrando. Eu tinha muito essa crença, dizer, eu vou dizer que eu sou dono, eu vou estar me Sim. amostrando, eu vou estar me apresentando. E depois daí eu percebi que o sério se escondeu e também eu acabei escondendo o Feirão das Frutas por muito tempo, que eu acho que, né, eu poderia ter mostrado meu negócio, poderia, né, ter ido além. Então isso mudou. O Célio agora, eu tenho muito orgulho do Feirão da Sul, da trajetória, do que a gente construiu, e isso mudou em mim. Eu tenho Ó, orgulho de ser empresário, eu tenho orgulho de ser o Célio do Feirão das Frutas, né, que com R$ 1.000 conseguiu, né, construir um hortifruti de referência aqui para a cidade, que não é uma cidade pequena. Até ao redor o pessoal vai lá, tira foto, entra em contato comigo para perguntar, né, muita coisa. Então, eu tô com outro olhar de orgulho para minha trajetória, para o meu negócio. Então, isso mudou muito. ó, como sensacional, sério. E eu diria o seguinte, que eu a como a gente vem de famílias muitas vezes tem vários viés que podem ocasionar isso, que a gente não tem culpa do que aconteceu no passado. E muitas vezes esse passado trava a gente em vários aspectos na vida da gente. O importante é a gente se autoconhecer, o importante é a gente entender que pode sim passar aquela fase, que pode sim ser melhor, que nós somos capazes de entregar o melhor também, que nós somos capazes de mudar a chave, que nós somos capazes, que somos importantes. Porque o empresário, como você fala, e muitos se sentem assim, sério. Já conversei com muitos, Isso é, porque só tem 2, 3 colaboradores. "Ah, eu não sou empresário de fato, sou pequenininho". Não, cara, não, você é. você é grande, você tá entendendo que é 3 famílias que tá se alimentando de você? É 3 família. É 3 família que tem filho, que tem pai, que tem isso, que tem aquilo. São 3. Então não é pequenos, é Você, essa massa aqui de 3 aqui, 2 ali, 5 ali, 10 ali, que consegue manter esse país economicamente. verdade. Entendeu? E isso é a grande realidade que o empresário precisa entender, Então é sabe? isso, eu acho que não importa se você trabalha sozinho no seu negócio, ou se você tem um ou 2 ou 10 funcionários, você tem que ter orgulho do que você faz, né, da história que você está construindo, porque hoje você está empregando um, amanhã você pode empregar 2, depois você pode empregar 10 e é assim. E Mas assim você tem vai. sempre que ter orgulho do que você faz do seu negócio, não independente do tamanho que seja. E isso é muito bom, Célio, quando a gente enxerga isso, sabe? Porque a gente sabe de onde veio e sabe que e consegue, absorver o máximo do que a gente está conseguindo construir. Porque eu também, assim como você, eu comecei com um colaborador parceiro, que foi Rani, que é uma das nossas sócias Pois é, hoje. Então, ela começou com a gente acreditando que a gente não tinha nem condições de pagar direito no projeto. E hoje, olhando para nosso negócio com 60 colaboradores, isso chega dá um é um orgulho muito orgulho muito grande, grande, e porque a tem que gente ter sabe que mesmo. é 60 pessoas se alimentando de você, cara. Quantas vidas você não está ajudando ali, entende? E isso dá orgulho, por exemplo, eu luto todos os dias por isso, para poder eu conseguir sustentar aquelas pessoas também. Eu não luto só por mim, Por você. eu me preocupo é nas pessoas que estão lá, às vezes muito mais do que eu.
Entende? Então isso dá prazer, isso a gente move a gente. Dá sentido, né, o que É, você é faz. aquela questão, cara, não é só sobre o ganhar o dinheiro, não é só sobre isso. Não é só sobre eu ganhar, é sobre a transformação que eu estou fazendo em muitas vidas. É sobre eu conseguir botar o pão, conseguir ajudar, que não sou eu, é eles que botam. É sobre a gente conseguir ajudar pessoas sobreviver e não depender de um governo que suga o empresário, que maltrata o empresário, que não dá empregabilidade de vergonha, que não dá assistência básica. É sobre isso. E ainda trata a gente como se fosse os vilões E da ainda história. trata o empresário querendo sugar o extremo dele como se fosse vilão. E é essa história, é essa garra que a gente tem que sustentar, porque a gente sabe que empreender no nosso país é uma guerra mesmo. É uma guerra com o governo, é uma guerra de tributo, é uma guerra com pessoas que também querem lhe derrubar de todas as formas. Então, esse lado aqui do empresário que ninguém vê, que acha que somos vilões, que ninguém sabe o que a gente passa noite sem dormir, ansiedade, dor, quando o negócio está apertando, a loucura que dá, o que a gente faz para poder isso ali tá de pé, entende? Eu costumo dizer que a gente rema sempre contra a maré, né, não tem porque você não vê nada que favoreça o empresário, é só sempre quando tem alguma notícia pode ver que é algum empecilho, alguma coisa, né. E aí eu digo, a gente rema sempre contra a maré e por isso que a gente tem que ter orgulho, porque apesar de tudo a gente você insiste, você quer gerar emprego, você quer, né, se manter ativo. Então eu tenho muito orgulho, cara, e eu parabenizo quem empreende sozinho, individual, quem tem um ou quem 2 funcionários, eu admiro demais. Todo mundo que entra nessa jornada eu tenho muito respeito. Ô Celhão, o que é que mais te preocupa, assim, quando tu vê empresários, que ainda não destravou essa mentalidade, ainda não tem dados claros para o negócio dele para estar tomando decisões assertivas? Como é que tu vê, assim, o que é que mais te preocupa quando tu vê esses empresários nessa situação? Cara, o que mais me preocupa é saber que eles podem perder muito tempo, né, que eles poderiam adiantar o processo de crescimento deles e por achar que aquilo não tem importância, por eles não entender por eles não compreenderem que entender os números deles é importante, que você não está perdendo tempo quando você senta e vai avaliar seus números, você está ganhando um tempo futuro, né, e você está ganhando a chance de desenvolver seu negócio, então eu me preocupo nisso, das pessoas não terem essa mentalidade de buscar conhecimento, de buscar o novo. Pois é, Celhão, e pra gente encerrar aqui, Celhão, hoje com chave de ouro, se você pudesse dar apenas um conselho para o empresário, tá? Qual seria esse conselho para ele? Busque ambientes que lhe favoreçam. Busque estar com pessoas que querem lhe apoiar, que querem fazer você evoluir. E porque o que mais tem, Samuel, é pessoas que não lhe incentivam, que querem lhe puxar para trás. Então saia desse meio. Busque pessoas que querem ver sua evolução, que querem você crescer. Seja através, né, de amigos que sejam empresários, seja através de uma mentoria, mas busque ambientes que favoreçam o seu crescimento. Essa questão, uma coisa que eu quero pontuar aqui, né, que como eu te falei, eu comecei o Instagram, né, e a primeira foi uma dificuldade para me postar um story no início. O primeiro que eu postei apareceu gente: "Ah, você tá querendo ser blogueira agora". Eu disse: "Não, mas eu só esse foi o primeiro, eu nunca tinha tido nem isso. Ah, você agora é blogueirinha agora, não sei o quê". E eu postei mais alguns e você mandou uma mensagem: "Sério? Muito bem, continue, é constância, não espere nada em troca". Eu tenho até uma mensagem aqui: "É constância, faça, você está indo muito bem". Mas desse mesmo postagem eu recebi comentários: "Ah, daqui a pouco você está postando o que você está almoçando, você no banheiro, você agora está assim". Então, se eu tenho um conselho para dar é busque pessoas que querem ver sua evolução. Ó, perfeito, gente. Histórias assim como a de Célia, gente, a gente tem que tirar lições muito fortes sobre isso. Que uma das lições é entender o seguinte, que independe de onde você está, independe qual é a fase do seu negócio, independe de se está faturando muito ou pouco, se não muda a mentalidade, Não muda. o negócio não muda. Isso é crucial. Hoje eu vejo, Célio,
se posicionando. Cara, eu acho sensacional, cara. Chega, me desperta um olhar diferente pro feirão das frutas. A preocupação que tu tem com o teu cliente, a preocupação que tu tem com as frutas que entrega, a qualidade, me dá um olhar diferente, Diferente, é. entendeu? Olha o poder que isso tem, sabe? E eu digo direto, gente, vai ter quem aplaude e vai ter quem denigre. Essa é a vida que a gente tem e nunca vai deixar de ser assim. Vai ter quem vai te dar um empurrão e vai ter quem tá querendo te puxar para trás. Por quê? Normalmente, o invejoso ele não tem capacidade de fazer. E por ele não ter capacidade de fazer, qual o mais fácil para ele? Apontar. E é aí o X da questão. A gente tem que estar blindado emocionalmente e forte, sabendo do nosso propósito. É aí onde muda a chave do jogo, Uma né? coisa que eu entendi também, Samuel, é que você para observar, você pode ver as pessoas que lhe criticam. Dificilmente ele vai estar fazendo igual ou melhor do que você. Geralmente quem está fazendo melhor, quem está ou quem está mais, ele lhe apoia. Mas as pessoas que mais lhe criticam são as que não estão fazendo nada, né? E então são essas. Então você não deve se importar se você, né, está começando agora com um funcionário ou com 12, você está começando sozinho. Independente do seu tamanho, busque estar com pessoas que querem, né, que você cresça, que querem evoluir você. E o resto você deixa. Que aula, gente, que aula. Assim, eu fico muito feliz, Celhão, você ter estar aqui conosco, ter aceito aí o convite, mesmo quebrando muita crença e tudo mais, quando vem dá é aula, né? Ah, não, eita, eita, não, dá é aula. Quando chega, dá é aula, porque assim, sua história é sensacional, cara. Aqui você só está contando uma parte, eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muitos episódios aqui, você vai retornar para casa, que a gente tá junto aí é para isso, para a gente estar fortalecendo a comunidade, tá fortalecendo empresários, levar a mensagem de que sim é possível, sim, nem eu, nem você e vários outros que a gente conhece, não começou com dinheiro, não começou foi com vontade, com garra, sabendo onde queria chegar, sabendo que não é de onde ele veio que ditaria onde ele iria chegar. Entende? Porque muitas vezes tem pessoas que ficam apegadas ao seu passado. Ah, não, porque eu vim de família humilde, eu venho disso, então eu não mereço. Não, não é isso que muda o jogo. A gente tem vários cases aí de sucesso nacional, mundial relacionado a isso. Então, é o empresário entender que sim, ele é capaz quando ele tem vontade de mudar o jogo. É. Quando ele muda ele, o eu empresário, ele muda a atmosfera que está fora dele. Empresa, família, muda tudo. Entende? Se você não mudar, a mudança sempre começa em você, né? Pela oportunidade de estar aqui, viu? Muito obrigado. Tamo junto, meu irmão. E assim, gente, sigam aí o VoaCast, sigam a gente. Então, vai vir novos empresários aqui, vai vir novos empreendedores sentando aqui, contando sua história. Pode ter certeza que são. Isso aqui não é um podcast, é aula, é mentoria, é o dia a dia, a vida real de empresários que têm sucesso. Valeu. Valeu, Celhão. Tá vendo como sai, meu Deu filho? Sai, meu certo. filho, de boa, entendeu?